6, em nome do Senhor Jesus. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre Israel, oprimia, fustigava. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas. A mão dos midianitas estava tão pesada, igreja, que eles tiveram que fugir e se esconder, sair de suas casas e se esconder nas montanhas, em buracos e cavernas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiram, trazendo seus animais e suas barracas. Chegavam como um enxame de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de quê? De destruir tudo. Igreja, versículo 6. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Amém? Igreja, então nós vemos claramente qual que foi o problema desse povo aqui. Quem estava fustigando ele, quem estava acabando com ele? Os midianitas. Mas os midianitas não eram o problema. Os midianitas eram o quê? A consequência do problema. Qual que era o problema? Versículo 1. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé. Então vamos ser bem claros aqui, vamos facilitar as coisas. Ah, tem problema de depressão. Não, depressão não é problema. Pecado é problema. Ah, tem problema de tristeza. Não, tristeza não é problema. Pecado é problema. Ah, tem problema de... Não, pecado é problema. O problema do povo de Deus é pecado. E por quê? Pecado é o que nos afasta de Deus. Então, eu estou sem vontade. Se eu estou sem vontade, você está em pecado. Eu não quero, não é que você não quer, você está em pecado. Então o problema do povo de Deus é pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Então toda vez que a gente está em pecado, a gente tende a se afastar do Senhor e não querer as coisas de Deus. Então o problema não é o irmão do lado. O problema não é que me ofendeu. O problema não é isso. O problema é pecado. Acaba com o pecado, que a coisa começa a romper. Mas quer acabar com o pecado? Não, quer acabar com o problema. O povo é assim. Eles clamavam a Deus por causa do seu pecado, se arrependendo? Não, eles clamavam a Deus porque os midianitas estavam acabando com tudo. E assim somos nós. Ao invés da gente orar a Deus, clamando o perdão de Deus, pedindo para Ele misericórdia sobre nossas vidas, não. Nós oramos para resolver o problema. Mas o problema, igreja, é o pecado. As consequências que são o que a gente está vivendo. Então a gente vive as consequências, não a razão. Vou dar um exemplo para vocês. Na medicina também é assim. Hoje em dia, a medicina, uma pessoa que tem diabetes, qual é o tratamento para diabetes? Insulina. O que a insulina faz? Trata o diabetes. Todo dia a pessoa acorda com insulina. Todo dia a pessoa acorda com insulina. A insulina é a causa do problema? Ou melhor, o diabetes é a causa? Não, o diabetes é a consequência. Nós precisamos ir na causa. Tudo na medicina hoje em dia, ninguém é curado. Já perceberam isso? Ninguém é curado de nada, é tratado de tudo. Aí chega lá, infelizmente, você vai ter que tomar esse aqui, que é problema, pressão. A pressão, ótimo, tem sempre uma pressão. Uso contínuo, ele chama de uso contínuo. O resto da vida, nada é curado. Vocês acham mesmo que a medicina tão avançada que ela não tem condição de curar ninguém? Não, claro que tem. Mas por que eles não querem curar? Porque dá mais lucro tratar. A pessoa não morre, mas também não é curada. O resto da vida se tratando. Com Deus eu estou fazendo a mesma coisa. Por que ninguém fala a verdade para vocês? Por que ninguém pega sobre o pescoço assim e fala, ó, o pecado é o seu problema? Porque é mais fácil ficar, traz seu dízimo aqui, e faz isso aqui, e bababá, e deixar o povo correndo. É muito mais fácil. Está chorando, tá, te dá um abraço, que abraço o quê, rapaz? Abraço não é só para ninguém, não. Jesus te ama, claro que ama. Por isso enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Mas para
vai resolver. Não vai resolver. Vocês vão ver nesse texto o que vai acontecer. Qual que era o problema que eles estavam achando? Os midianitas. Esse é o problema. Por que era o midianita o problema? Porque Deus estava usando os midianitas para oprimir, para fustigar, para acabar com eles. Então o que eles estavam achando? O problema é os midianitas. Ninguém nem pensou que o problema era o pecado deles. Mas o texto inicia dizendo o quê? O povo novamente pecou contra Deus. Então o texto está dizendo que o problema era o pecado. Mas eles estão achando que o problema é os midianitas. Então vamos para o texto. 6. Por causa do quê? Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas, por causa de Midian, os israelitas passaram ao quê? A clamar o socorro de Deus. Então quando está ruim, quando está nas últimas, aí vamos clamar o socorro de Deus. Foi o que a pastora acabou de dizer. Por causa da gente não educar os filhos, quando faz 15, 16, 17 anos, a gente perde o controle e o que a gente vai fazer? Vamos clamar a Deus. Não ficar de joelhos para o meu filho. Não educa quando eu quero vocês ficarem de joelhos, não. É só educar. Agora, quer morrer de joelhos? Fica de joelhos, tá? Espera um monstro crescer, espera começar a trabalhar, espera ir para as drogas, espera perder a rédea, aí começa a clamar a Deus. Mas o problema não é isso, o problema é o pecado. O problema é o pecado. Então vamos começar a entender isso aí. Qual é o pecado? Desobediência também é pecado. Pecado da rebeldia. Está ouvindo a palavra e não obedece a palavra. Então, continua. Esse povo aqui está desse jeitinho. De que forma que eles estão? Novamente pecando contra Deus e procurando o quê? Vamos se aceitar aqui. Vamos clamar a Deus por causa dos midianitas. Os midianitas é o problema. Aí olha só, Deus, quando a gente clama a Ele faz o que, igreja? O que Ele faz quando a gente fala com Deus? Responde. Então, ouça o que Deus está falando. Talvez essa palavra aqui seja a resposta de Deus na vida de alguém. Mas quando a gente clama a Deus e Deus vem com a palavra mais forte, o que a gente faz? Rejeita. Mas eu vou te mostrar como é que Deus age aqui na palavra. Versículo 7. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa do quê? Por causa dos midianitas. Então, o problema aqui era os midianitas. O que aconteceu, igreja? Versículo 8. O Senhor enviou-lhes um. Olha que interessante. Então eles clamaram por causa dos midianitas e o Senhor enviou o quê? Um profeta, uma boca de Deus para falar com eles. E olha o que aconteceu. O Senhor enviou-lhes um profeta e lhes exortou. O profeta não falou assim: ó, Deus te ama, povo de Deus, vamos nessa força. Pois não? Será que foi? Vamos ver o que o profeta falou. Deve ser que o profeta falou: Jesus te ama. Certamente. Dá um abraço aqui. Certeza. Vamos ver. Vamos só ler para confirmar, né? Assim, olha o que o profeta falou. Versículo 8, gente. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. Deus está falando, vocês estão vendo o que Ele está falando. Vocês viram o que eu fiz com vocês. E também vos declarei: eu sou Yahvé, o vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Então Deus fez tudo isso. E no final está escrito o quê? Contudo vós não me destes ouvidos. O que Deus está dizendo para vocês? Vocês estão clamando a mim? Eu já falei o que ia acontecer, eu já falei o que era para fazer, eu já falei qual era a direção, porém vocês não me deram ouvidos. Por isso vocês estão vivendo a situação que estão vivendo hoje. É isso que Deus está dizendo. Então por que a gente está vivendo o que está vivendo hoje? Porque não está dando ouvido à palavra. E ao invés de estar ouvindo a palavra, tem um abraço. O que adianta eu te dar um abraço e você sair do mesmo jeito? O que adianta eu te dar um abraço e você está sofrendo do mesmo jeito? Para com essa palhaçada, igreja. Ele não vai estar abraçando. É só você olhar no ministério de Jesus. Vê onde está. Então ele abraçou não sei quem. Então ele abraçou não sei quem. Ele vinha e falava: o que a gente passa? A pessoa tem que dar aqui. Depois eu, não, vem cá. Ele disse: você não sabe nem o que está fazendo. Deixa eu te dar um abraço. Misticismo isso aí. Ah, fulano está precisando de um abraço. Não, fulano está precisando de vergonha, de mudança de posicionamento. Não é de abraço. Amém? E aí no versículo 11 agora vamos para Gideão. Deus usa o que para
resolver situações, ou para auxiliar situações. Pessoas. Sempre quando você clamar a Deus, Deus vai te enviar sempre pessoas. Então o povo clamou a Deus, e ele enviou o quê? Um profeta. Agora precisava resolver o problema dos midianitas, e Deus vai convocar o Gideão, que é um juiz. Versículo 11: o anjo de Yahvé veio e assentou sobre o grande carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Versículo 12: então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando afirmavam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a cara de pau de Gideão. Não foi o Senhor que abandonou eles, não. Eles que abandonaram o Senhor. Então o povo se enfeita, ah, Senhor, por que você fala? Rapaz, você está achando que você é Jesus? Não, gente. Não. Deus nos separa, a gente ora, nem a gente se separa de Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado nos afasta da pessoa de Deus. Mas a gente está tão acostumado a achar: o Senhor me abandonou. Não, o Senhor te abandonou, não. Até mesmo porque, né, igreja? A gente está correndo dele para quem? Como que ele vai nos abandonar? Para nos abandonar, a gente primeiro está presente. Agora, nem presente com Deus está, como é que Deus vai nos abandonar? Na verdade, ele está correndo de Deus o tempo todo. Né? Correndo para onde? Vocês vão ver que interessante isso aqui. Tomara que dê tempo para isso. Continua o texto e diz assim, ó. Versículo 14: então o Senhor olhou para Gideão e ordenou: vai com essa força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? O que Deus está dizendo para ele? Está só respondendo a pergunta dele: ó, até agora vocês estão na lama porque vocês estão sem mim. Agora vai e liberta o povo, porque eu te enviei. Ou seja, agora eu estou no negócio. Até então você estava sozinho. Você estava sozinho, você estava arrebentado. Agora eu cheguei. É simples. Por isso que não acontece nada. Por isso que vocês estão oprimidos. Deus só está respondendo ele. Aí continua e diz assim, ó, versículo 15. Olha a resposta do cidadão: ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Versículo 16: mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas, como se fosse um só. O que Deus está dizendo para ele? O texto nos diz que eles eram tão numerosos que era impossível de se contar. Deus está dizendo: filho, eu estou contigo, você vai vencer eles como se fosse uma só pessoa, ao invés do exército incontável. Ou seja, vai ser fácil. Versículo 17: contudo Gideão replicou: encontrei graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo. Então o que acontece? Vamos adiantar o texto que não entendemos. Gideão então agora se aproxima de Deus, agora tem comunhão com Deus. Gideão quer oferecer algo para Deus, manda ele esperar, vai lá, prepara algum alimento e traz novamente para o anjo que está ali. E aí ele começa a desenrolar ali como que eu posso dizer, uma comunhão com o Senhor. E olha que interessante, gente. No final disso tudo, ele está com muito medo, porque ele percebeu que ele tinha visto a Deus. Hoje em dia a gente vê um anjo para todo lugar. Olha o anjo na parede, olha isso aqui. Anjo de demônio está uma brincadeira. É anjo em cima de muro, é demônio não sei na onde. Rapaz, senhor. Fica mais firme um pouquinho, não para de ver ilusão. Tem gente vendo até leão, vendo elefante, vendo qualquer coisa, águia voando. Eu me digo, vamos olhar para a palavra,
aqui o texto e ficou voando, imaginando, né? Parece que eu estou tomando cogumelo. Para que seja, eu me livre. E nós vamos ver então, Gideão ficou temeroso, ficou com muito medo, porque ele viu a Deus e ele falou assim: ó, agora eu vou morrer. Que eu estava conversando com o Senhor, agora eu vou morrer. E aí Deus falou para ele assim, ó, versículo 23, ainda do capítulo 6. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz esteja contigo, não temais, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé, e o chamou e Javé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiezer. Ou seja, o que o Gideão entendeu? Nós estamos sem paz porque nós estamos sem Deus, porque o Senhor é a nossa paz. Então, se eu estiver com Deus, eu estou em paz. Se eu estiver sem Deus, eu estou sem paz. E aí, igreja, Deus vai na onde? Na causa do problema. Você acha que Deus estava enxergando os midianitas como problema? Não, porque Deus sabia que era Ele que tinha permitido aquilo acontecer. Para quê, igreja? Por isso que eu te falo, nenhum problema é problema. Na verdade, problemas são que nos impulsionam para Deus. Então, se Deus não faz aquilo acontecer, ou não permite aquilo acontecer, quando que eles iam clamar a Deus novamente? Nunca. Vocês vão ver daqui a pouco isso vai acontecer. Olha que povo doido aqui. E aí, o que acontece, igreja? Versículo 25. Deus agora vai tratar da causa. Amém? Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão. Deu uma direção? Não, deu uma ordem. Então, não confunda uma coisa com outra. Por que às vezes a gente não segue o que Deus fala? Tive uma direção de Deus, não, Deus. Quando é de Deus é ordem. Direção é do pastor, do seu mestre da escola, do seu professor, do seu mentor. Aí você tem direção. Mas de Deus você não tem direção. De Deus é ordenança. Amém? Então, naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa um dos touros do seu rebanho, que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade, e destrua o altar de Baal que pertence a teu pai, e corte o poste consagrado a Deus Azerá que está ao lado do altar. Em seguida destruirá para Yahvé, ou melhor, em seguida construirá para Yahvé o teu Deus no cume deste lugar, e no cume deste lugar forte, um altar bem preparado. E tomarás então o segundo novilho, e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste de ídolo que terás derrubado. Ou seja, gente, Deus mandou ele derrubar os postes de ídolos, o pai dele, destruir tudo e fazer um sacrifício. E Deus sabia tanto com quem ele estava falando que ele falou: primeiro você vai destruir, depois com a madeira que sobrar, você vai queimar lá o holocausto. Ou seja, Deus já sabia que ele iria cumprir com aquilo que Deus tinha falado. Deus não tinha dúvidas de que Deus ia fazer ou não. Por isso Deus deu a primeira ordenança e a segunda ordenança. Continua o texto, gente. Olha só que maravilha isso aqui. É maravilhoso. A palavra de Deus é o seguinte, versículo 27. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé tinha mandado. Tudo como Yahvé tinha mandado. Só tem uma ressalva aqui. Olha o que o texto diz. Olha que interessante. Mas como ele temia muito, o que ele temia? A sua família e o povo da cidade, para fazer isso em plena luz do dia, ele então fez durante a... Então, igreja, presta atenção, o texto está dizendo. Ele estava temendo a família dele. Temendo por quê? Porque teria que acatar uma ordem de Deus. Às vezes a gente teme a nossa família quando é para obedecer a Deus. Eu não posso desagradar o meu pai. Eu não posso desagradar minha mãe. Eu não posso desagradar meu irmão. Eu não posso desagradar o seu tio.
Gideão, ele teve medo, temor da sua família. Toda vez que a gente quer se posicionar, igreja, a gente não fica pensando, nossa, o que a minha família vai achar desse posicionamento? O que a minha família vai pensar? De vez em quando tem que ter um confronto, não tem? Já tivemos aqui alguns testemunhos. O Lucas, por exemplo, deu um testemunho aqui que as festas regadas a coisas mundanas, bebidas e tudo mais, ele se posiciona e falou, eu não vou. Houve um pequeno problema, sim ou não? Por quê? Segundo o que ele falou, eu vou dizer não. Por quê? Porque teve que confrontar, e é assim que acontece. Vários irmãos aqui têm problema com a família, quando tende a fazer as coisas do Senhor, quando tende a se apartar da parentela, que é o que, igreja? Uma direção do Senhor, uma ordem, sai da sua parentela. Por que ele falou isso com Abraão? Porque estava na parentela atrapalhando, estava em pecado, tudo arrebentado, construía poste-idos, o pai de Abraão, vai ficar fazendo o que com esse povo? Aí continua aqui, está com medo. Está com medo só da família? Não, do povo, os amigos também. Mas agora você virou crente, agora você gente, vai se preocupar mesmo com o mundo? Será que você pode falar? Mas e no meu serviço, não sei o que, será que você vai entender? Não posso falar de Deus, que eu estou trabalhando aqui. Não pode não. Se Deus não está onde eu trabalho, eu também não vou no carro, também não me aceita ali. Não aceita meu Deus, não me aceita também, tchau. Deus abre a porta, Deus fecha a porta, Deus não quer a porta aberta. Então, no meu serviço não pode falar de Deus, então sai do serviço. Solta aí. Mas tem que ter, não tem que ter, não. Lá no meu serviço, todo mundo sabe que eu sou pastor. E todo mundo me respeita mais como pastor do que como a minha função que eu faço lá. De vez em quando eles falam, o senhor não pode vir aqui fazer oração por nós? Não cabe o seu Deus aqui, então estou indo embora. Mas o senhor vai cursar, e daí? Estou nem aí com isso não. Se Deus abrir aquela porta, luta. Amém? Agora eu não vou deixar de fazer as coisas de Deus, porque eu estou com medo dos outros não. É uma autoridade, que bom, a autoridade precisa mais de Deus que eu. É rico, piorou. A palavra de Deus fala que é mais fácil o cabelo passar por a tua agulha que o rico pro céu. Então rico precisa mais de Deus ainda. E eu vou deixar de falar? Vou deixar de posicionar porque eu estou com medo? Continua o texto, gente. Olha só que interessante isso aqui. Continua o texto. 28. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou. Eis que a pedra de Baal havia sido completamente destruída, e o poste sagrado que ficava ao lado desse altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado no local sobre o altar recém-construído. Começaram então uns aos outros a perguntar, a questionar, quem fez isso, quem fez isso? E eles procuraram saber, indagaram por toda parte, perguntaram aqui, perguntaram ali, e descobriram que tinha sido Gideão. Versículo 30. Os habitantes da cidade intimaram, olha só, intimaram a Joás, o pai do Gideão. Traz para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa da pedra consagrada a Baal, e derrubou o posto sagrado que estava ao lado desse altar. Qual era o problema desse povo? Idolatria. Então Midian estava vindo sobre eles oprimidos por causa da idolatria. Eles queriam Deus? Nós queríamos se livrar de Midian. Você quer Deus ou você quer se livrar do problema? Aí é que está o cerne do negócio. Aí não quer Deus, não quer se livrar do problema. Então o mesmo povo que queria se livrar dos midianitas é o mesmo povo que queria adorar Baal e a Deus será. E é o mesmo povo que estava querendo matar o Gideão porque ele tinha obedecido a Deus, destruído aquela porcariada. Aí olha só que interessante, gente. No 31, Joás, entretanto, declarou à multidão, enfurecido. Olha como é que a multidão estava, desobedecendo a Deus, fazendo tudo quanto é porcariada, né? Certamente ali no espírito de prostituição danado, né? Adorando tudo quanto é coisa, perversão, e revoltadinho porque destruíram o altar do posto de ídolo. Ficou furioso. Desobedecer a Deus está tudo bem, mas destruiu a porcaria de madeira lá, ficou furioso. Até nos dias de hoje acontece isso. Vamos lá, versículo 31. Joás,
multidão enfurecida que rodeava. Aí ele fez uma pergunta, igreja: vocês estão defendendo Baal? Ou seja, vocês estão defendendo o Deus de vocês? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Porque ele está dizendo, em vez do Deus de vocês socorrer vocês, é vocês que socorrem o Deus de vocês? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram foi o seu altar. Ele volta, ele foi? Não é. Se Baal é Deus e derrubaram foi ele, então ele que se defenda. Por que vocês têm que defender ele? Por esse motivo, versículo 32, por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jeroboal, porque ele dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Amém? Então, igreja, qual que era o problema? A idolatria. O que Deus fez? Vamos acabar com o problema. Agora tem a consequência do problema. A consequência qual que é? Midian. Ela é a consequência do problema. Então vocês entenderam bem, né? Às vezes eu estou vivendo uma vida de derrota e acho que a vida de derrota é o problema. Para resolver a vida de derrota, o que eu tenho que fazer? Ir na causa do problema. É bem simples. Tem como você viver do lado de um Deus vencedor, que nunca perdeu uma batalha, e ser um derrotado? Sim ou não? Não. Se você está do lado de quem vence, você é vencedor. Então, se você está derrotado, está faltando alguém. Quem está faltando? Deus. Então, primeiro eu preciso o quê? Primeiro eu preciso voltar a Deus. Primeiro eu preciso renovar com Ele. E aí, o que Deus fez? Primeiro Deus fez uma senha aqui, se alimentou, comunhão com Gideão. Depois Deus faz o que? Gideão, agora vamos acabar com essa idolatria. Acabou com a idolatria, agora vamos para a consequência. E olha só o que acontece, gente. 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham a leste uniram forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Não entendi, Paulo. Eu vou só resumir para você. Agora que Gideão resolve se posicionar, o que o mal faz? Se levanta e se une. Então, o exército dos midianitas, a palavra de Deus disse, a qual nós lemos agora, que era incontável. Mas agora eles se uniram a outros exércitos ainda. Então, o que era incontável ficou maior ainda. O que já era forte ficou mais forte ainda. O que parecia impossível ficou mais impossível. Para que Satanás faz isso? Para te atemorizar e você parar. É isso. Quando você começa a se mexer, Satanás quer te derrubar. É por isso que Satanás não dorme. Ele quer te derrubar. Ele quer te tirar do seu intuito. Quando você está começando a evoluir, Satanás te chama. É por isso que eu vou assim. Terça-feira eu estou bem, na quarta eu estou ruim, na quinta eu estou bem, na sexta eu estou ruim, domingo eu estou bem, na segunda eu estou ruim. Eu diria. Quem está faltando isso aí? Deus. Por quê? Na segunda-feira Deus está bem? Sim ou não? Sim. E na terça? Na quarta? Na quinta? Então Deus está bem todo dia. Se a gente está assim, é porque está sem Ele. Estou de mão dada com Deus, estou caminhando sobre as águas de mão dada com Deus. Eu vou afundar? Não, não, solta a mão de Deus. Afundou. Senhor, me socorre, Deus dá a mão. Segura de novo, vamos de novo. Então é assim que funciona. Estou segurando a mão de Deus, eu não vou afundar. Então eu estou bem segunda, terça, quarta. Eu estou cansado, é diferente de eu estar ruim. Às vezes a gente vai estar cansado. Mas uma coisa está cansada, outra coisa está sem Deus. Né? Como é que a pessoa sem Deus? Feia. Toda pessoa sem Deus é feia. É, pastor? É. Pode olhar um povo sem Deus. Que povo feio? A cara de quem está sem Deus. Cara de porco do rock. Qual que é o porco do rock, pastor? Aquele porco bicudo, que é um fuscão, assim, parecendo um elefante. É o porco do rock. Cara de porco do rock fechado. E trufado. A mistura de porco do rock com elefante. Aquelas rugas. O que é isso? Crente sem Deus feio. E o crente com Deus? Povo bonito, alegre, revigorado, novo. A pessoa está com 70 anos. Quantos anos você tem? 50, né? Com a pele saudável.
70 hoje. Mas está morrendo. Por quê? Feiura. Falta da presença de Deus. Aquela pessoa que só vive amargurada. E aí Deus vive amargurado? Então você está sem Deus. Uma tristeza danada sem Deus. Uma amargura danada sem Deus. Um nervosismo danado sem Deus. Sem Deus. Agora dá uma olhada quando Deus chega no negócio. Deus chega? Chega. Olha aqui. Versículo 34. Então o inimigo vai bem, se levanta. Tudo contra. Vamos acabar com esse povo de Deus. E aí o que acontece no 34? Então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão. Igreja, com que é o Espírito toma pleno controle? Plenitude é totalidade. Então o Espírito tomou conta das mãos do Gideão, da cabeça do Gideão, dos pés do Gideão, não, de toda a vida do Gideão. Pleno controle de tudo. Então, vamos para nós agora, controle das finanças. Quem está controlando agora? O Espírito Santo. Controle da casa. Quem está controlando agora? O Espírito Santo. Casamento. Quem está controlando agora? Trabalho. Quem está controlando agora? Pecado. Quem está controlando agora? E o Espírito Santo não controla o pecado não. Porque quem está no Espírito Santo não tem pecado não. O pecado está longe da gente. Então, o pecado está no seu controle, não no controle de Deus. Então, quem está no controle de Deus não tem pecado. Então subiu. O pecado subiu. Não faz parte da vida. O Espírito Santo está controlando o pecado. Agora para onde, crente? Você que não se converte não. Então, o pecado foi embora. Mas eu sei que eu faço um trocadilho, vocês acabam caindo. Por isso que ninguém quer responder quando eu pergunto. Mas é só para chamar a atenção, amém? Não é porque errou, não. Eu sei que eu induzo vocês a ouvir. Continua o texto e diz assim, ó. O Espírito Santo está o quê? No controle. Em pleno controle de Gideão. E o fez tocar chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abizesitas para segui-lo. 35. Enviou mensageiro a todos os de Manassés, chamando as armas também Azer, Zebulon e Naphtali, ou seja, todas as tribos ao redor ali. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato salvar Israel pelo intermédio, como disseste, vê e depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, então eu vou saber quando Deus falou. Aí o que o Gideão fez? Vou provar se é isso mesmo. Veja bem, o Espírito do Senhor já está o quê? Controlando a vida dele. E aí o Espírito do Senhor faz ele o quê? Tocar o chofar e convocar o povo. Mas presta atenção, o Espírito está no controle, não está dominando. O Espírito não tira o seu domínio. É diferente. Ele não está tomado, fazendo o quê? Porque não tem sã consciência. O Espírito Santo fala: Gideão, toca o chofar. Gideão, toca o chofar. O Espírito Santo fala: Gideão, chama o povo. E ele chama o povo. Agora o Gideão fala: será que Deus está comigo? Posso provar? Pode provar. Faz o que você quiser. Então ele prova. E Deus vai ver? Responde. Gideão pede o segundo sinal. O que Deus faz? Segundo sinal. Aí eu não vou pregar esses 300 aqui não, porque vocês estão cansados de saber disso. Vamos pular essa parte. Então Gideão sai para guerrear. Né? Com quantas mil pessoas? Não. Primeiro, no início de tudo, quantos mil tinha? Quantos mil soldados? Vamos ver de novo? Então, já vi que vocês estão decorados, mas vamos de novo. Vamos voltar aqui no capítulo, 1 hora de serviço. Versículo 7. Vamos ler, Carlinhos, você vai cantar a música do Gideão então, dos 32 mil, aí decora. Então vamos por lá. 32 mil tinha, você lembra? Todo lembra? 32 mil. Vamos cantar essa musiquinha que era isso ali. Então 32 mil tinha no começo, amém? Aí depois, os medrosos ficaram para trás. Foi quanto ficou para trás? Voltaram 20 mil, tinha 20 mil medrosos. Aí foi indo até ficar os. Eu só vou pegar um detalhe aqui desse texto. Capítulo 7, versículo 2. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é muito numeroso, ou é numeroso demais para que eu te entregue Midian
dia nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento a minha pessoa, alardeando que sua própria força o livrou. Vou só explicar isso aí, já vai passar um pouco. O que Deus falou? Gideão, tem muita gente contigo, eu não vou deixar vocês guerrear desse jeito, porque se eu deixar, corre o risco de vocês falarem por conta própria. Vou facilitar. Gideão quer comprar um carro, amém? Que carro Gideão quer comprar? Que carro Gideão quer comprar? Civic 0 km, híbrido, 260 mil reais, custa o carro que o Gideão quer comprar, amém? O Super, então o Civic é um violento. Aí ele está lá querendo comprar aquele carro, e ele pede para Deus, amém? E ele está trabalhando, quanto que ganha Gideão? 10 mil reais. Gideão está trabalhando no lugar bom, tá bem. Você quer comer a conta, viu gente? Só para exemplificar. Aí Gideão vai comprar um carro de 260 mil, o que Gideão faz? Começa a viver na extrema miséria, gastando 1.000 reais por mês. E vai sobrar quanto para o Gideão? 9 mil. Daqui a alguns meses, daqui 10 meses, quantos Gideão tem? 90 mil. 20 meses. 180 mil. 30 meses. Gideão comprou o carro à vista. Parabéns, Gideão. O que pode acontecer com o Gideão? Ele pode falar, certamente, se eu não tivesse economizado, não teria comprado esse carro. Aonde Deus entrou na história? Em lugar nenhum. Agora, Gideão quer comprar um carro de 270 mil. Quanto o Gideão está ganhando? 1.500 reais. Aí zerou. Quanto o Gideão está vivendo com quanto eu falei? Com 1.000. Quanto sobrou para o Gideão? 500 reais. Mas Gideão gosta de fazer filho, nasceu mais 2. 500 reais agora foi por água abaixo. Mas Gideão tem um carro de 260 mil. Como é que Gideão vai conseguir esse carro? Só por milagre. Aí, no mês da frente, aparece Gideão com o seu Civic híbrido, 260 mil com IPVA pago, porque ele não tinha condição de pagar, e documentação por conta. Foi Gideão? Foi um milagre. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Só está facilitando para nós. Então, não tente fazer o que é para Deus fazer e depois coloca na conta de Deus. Ninguém vai acreditar. Não seja um miserável gospel. Viva na provisão de Deus. Não seja um louco também, gastando mais do que ganha, fazendo extravagância. Viva na direção de Deus. Se você quer guerrear e Deus fala é só com 300, faça isso com 300, não chame 20 mil. Agora não vai para a guerra sem Deus não, porque com 300 contra um exército de milhões de pessoas sem a presença de Deus, você vai morrer. Então, quem guerrear primeiro, o Senhor está comigo? Depois a estratégia, depois a vitória. Não confunda nem altere as situações. Vamos com 30 mil. 30 mil você pode achar que foi você. Então, é melhor não. Quem está dizendo isso? Deus. Então, para de ser um crente miserável. Para adquirir coisas. Senão, lá no final, sabe quem vai pegar a honra e a glória? Você. Foi eu que me matei a vida inteira para ter isso que nós temos. Quantos pais de família não falam isso? Se não fosse eu, você estava morto de fome. Né? Se eu não estiver trazendo arroz para essa casa, morre todo mundo. É assim que funciona. O miserável gosta. Né? Então, viva na provisão do Senhor, sem loucura. Amém? Já estou até vendo agora. Segunda-feira, todo mundo indo em frango comprando um Civic com prestação de 3 mil reais, não é para fazer isso, não. Estou falando isso, não. É só uma alusão. Amém? Continua o texto agora, gente. O que aconteceu? Exterminaram os midianitas. Com aquele povo tudo, e eles saíram correndo. E correram, e o povo de Deus foi atrás. Agora o povo de Deus está vendo atrás, então ele colocou: desce todo mundo e vamos matar todo mundo, vai acabar com tudo. Vamos extinguir o problema. Não tem que ficar beijando o problema, acariciando o problema, abraçando o problema, não. Vamos extinguir o
que Gideão tinha vencido ali, né? Eles estavam correndo embora e mataram alguns líderes, amém? Mas sobraram ainda alguns líderes, e aí eles ficaram bravos lá com o Gideão assim: como é que vocês me chamam para guerrear? Foi lá, fez sozinho. Aí o Gideão falou: não, mas ele correu para o seu lado e você mandou para o líder, então foi mais honra para vocês do que para mim. Ele vai, então tá bom. Mas eles não entenderam que não foi eles que mataram, foi Deus. Era isso que Deus queria. O povo achar que se juntasse, estava resolvido. Por isso que só foi 300. E aí continua o texto, vamos mais para frente um pouquinho. Sobra apenas 2. Antes disso tinha um povo ainda, que Gideão estava atravessando o Jordão lá com fome. E ele falou assim: oh, vocês podiam alimentar o meu povo. Aí esses líderes da cidade falaram assim: vou alimentar eles. Cadê o líder de Midian? Você já matou eles? Ah, não? Então vocês não vão comer não. Aí o Gideão falou: tranquilo. Daqui a pouco eu pego, eles vão matar eles, vão vir aqui, vou dar uma costa a vocês, vão acabar com tudo aqui. Gideão ficou pra mim, gente. Pulou o rio, foi lá, conseguiu a vingança. E aí, igreja, depois dessa vingança sobrou 2 pessoas, 2 líderes. Está no versículo 18 do capítulo 8. Eu vou adiantar isso aqui, mas durante a semana a gente vai esmiuçar isso aqui tudo, viu? Só vou adiantar para poder a gente terminar isso hoje. Capítulo 8, versículo 18. Então interrogou Azeba, que era um dos líderes, e Azalmuna, que era o outro líder: como eram mesmos os homens que mataste lá em Tabor, que era uma cidade? E eles prontamente responderam: pareciam contigo. O pessoal que me matou lá parecia com você. Todos eles tinham aspectos de filho do rei. E Gideão acrescentou: sim, eram meus irmãos, filhos de minha mãe. E concluiu: juro pelo nome do Senhor, que se tivesses permitido eles viver, eu não os mataria. Então deu a ordem expressa a seu filho primogênito, Jefté, dizendo: levanta-te e mata-os agora. Contudo, o moço apavorado não conseguia desembaiar a espada, porquanto ainda era muito jovem. Não entendi, vou ajudar. Você sabe por que às vezes a gente não consegue acabar com o problema que está acabando com a nossa vida? Porque ainda é muito jovem. Ah, pastor, mas eu já passei dos 15. Mas eu não estou falando de idade, eu estou falando de fé. Imaturo na presença de Deus. Então, o imaturo na presença de Deus, ele não consegue acabar com aquilo que está destruindo a ele mesmo. Olha que interessante. A vida inteira, esses 2 homens aqui, ou melhor, esses líderes aqui, com o povo deles, estavam fustigando eles. Tudo que eles plantavam, eles iam no final do ano e destruía. E é o seguinte: o que eles não podiam comer, eles destruíam e punham fogo, para não sobrar nada. Eles tinham que viver aonde? Aonde eles viviam? Nas montanhas escondidas. Por quê? Porque eles destruíram a casa deles, também destruíram tudo. Ou seja, eles passaram anos e anos sendo extremamente oprimidos por aquelas pessoas. Aí chega na hora de eliminar o problema, o que ele tem? Medo. Ah, se eu fizer isso, se eu tomar essa atitude, se isso, se aquilo. Aí sabe o que a gente faz com ter medo? Dá um problema e chama um problema de amigo. O problema agora virou meu amigo. Por quê? Quem destrói um amigo? Quem destrói um amigo? Ninguém. Então, ou é um problema para você vencer, ou é o seu amigo. Então, a gente chama o problema de amigo. Às vezes é um amigo íntimo, às vezes é um amigo distante, mas é alguém a qual eu não vou fazer mal jamais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está numa situação difícil e Deus te deu a oportunidade de eliminar, eu não estou entendendo, então eu vou facilitar. Eu vou facilitar porque às vezes precisa facilitar. Está lá o homem, vamos para o homem. Chegou uma Jezabel lá no campo de trabalho do homem, e a Jezabel está se insinuando para o homem. O homem pode eliminar o problema, sim ou não? Pode. Mas aí, ao invés de eliminar, o que ele faz? A Jezabel fala: preciso falar com você no terceiro número, qual que é? Aí o homem faz o quê? Jezabel, põe aqui seu telefone. Aí chega de noite, a Jezabel fala: boa noite.
Aí o homem podendo falar assim, ó, manda mensagem para mim estritamente profissional, porque eu estou em casa, esse telefone não é nem para ter com você. Não, tem como faz? Boa noite, Jezabel. Aí no outro dia, Jezabel está lá, aí o homem foi lá no carro, cortou o cabelo, fez a barba, fez a sobrancelha, tapou os pelos do nariz e fez aquela drenagem linfática. Aparecendo um avestruz asiático. É isso aí, você já conhece. Aí aparece lá, o que a Jezabel fala? Nossa, como você está bonito. Aí está aquele perfume avanço. Aí ela fala, nossa, que perfume é francês. E o homem vai fazer o quê? Vai dando corda para Jezabel. Por que ele está pensando? Tadinha, né? Vai dar problema aí. Aí eu vou te falar qual vai ser o problema. O problema vai ser quando você tiver com a sua esposa, que a Jezabel vai aparecer e fazer com você o que ela faz, às vezes ocultos. Ou às vezes nem faz. Às vezes nem faz, mas o demônio é tão astuto que ele vai trazer a presença aí com uma espontaneidade que às vezes nem acontece, mas sua esposa vai entender o quê? Que a vida é rotina. E a sua vida vai se transformar num inferno. E você poderia ter evitado tudo isso lá na raiz do problema. É assim que funciona. Às vezes eu estou lá no serviço, aí vem alguém me cumprimentar. A hora que faz assim com a cara, eu faço assim com a mão. Pronto. Então uma chacoalha de mão e as pessoas já entenderam. Resolvido o problema. Amém? Mas você pode também, sabe, já não, você está cheirosa, né? Pode. Pode, vai dando trela para o diabo. Amém? E aí o que vai acontecer no final? Destruição. Então, igreja, quando a gente tiver, isso eu estou falando de um problema, mas tem vários outros problemas. Problema financeiro, do mesmo jeito, né? Você poderia eliminar os seus cartões, né? Cartão de crédito é o seu problema, pega ele e quebra, elimina. Mas o que eu faço? Guardo. Para no momento oportuno eu usá-lo. Quando você vai ser livrado do cartão? Amém? Então é assim que funciona. Às vezes a gente pode resolver o problema, mas a gente faz o quê? Guarda o problema. Deixa o problema ali do ladinho. Não é assim que funciona? Vamos. Aquelas roupas inadequadas. O que a mulher tem que fazer com as roupas inadequadas? Jogar fora, queimar, de preferência. Porque se não serve para você, também não serve para os outros. Tem gente que é diferente. Deixa eu ver um dano passar aqui, vou dar essas roupas para ele. Não entendia qual que é a lógica, né? Mas aí ao invés da mulher acabar com aquilo que ela faz, guarda, deixa guardado, não é verdade? Deixa guardadinho. A foto do seu ex, o que você faz? Guarda, algo de recordação. De repente sua mulher está lá mexendo, está a foto do sua ex lá. De repente seu marido está lá mexendo, está lá a foto do seu ex lá. Para quê? Para uma briga. Para isso serve. O que você tem a ver com aquela família? Nada. Mas continua. Não é assim que funciona? Ao invés de eliminar o problema, vai dando sequência para o problema. É assim que funciona. E um abismo gera outro abismo. E a coisa só vai ficando pior. Então, querido, quando a gente chegar diante do problema, o que a gente tem que fazer? Eliminar. Só que o rapaz era muito novo para isso. E ele tinha medo de acabar com o problema. Se eu falar assim, a pessoa pode se magoar e o problema pode nunca mais falar comigo. E eu quero ter coisa com o problema, gente. Se o problema se magoar e sumir, que maravilha! Não, pensa, tomara que eu vá, eu devia ter ido. Mas não, problema não vai embora, fica por aqui, problema. Vocês pensam que me engano, né? Versículo 21. Dá uma olhada como é que o problema é malandro. Olha que o problema é demais. Versículo 21. Mas Eva e Zalmuna fizeram o quê? Ficaram provocando. Aí o problema começa a tirar sarro da sua vida. Aí o problema começa a zoar eles. Levanta-te e mata nós, tu mesmo. Olha, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isso. Está entendendo? O problema é na sua cara. Por que você não acaba o problema? Sabe que você não acaba? Você não tem coragem. É preciso ter coragem para eliminar o problema. Gente, primeira vez que eu vejo o problema
Você já viu quando eu falo isso? Eu é a primeira vez. O problema é assim: por que você não acaba com nós? Sabe por quê? Você não tem coragem. É necessário ter coragem para fazer isso que você quer. O problema dos midianitas não era do filho do Gideão. O problema era dele. Então ele queria passar para o filho, mas o filho não tinha maturidade para resolver esse problema aí. E às vezes a gente faz isso, né? O problema é meu e eu quero transferir para o outro. Mas quem tem maturidade para resolver? Eu ou o outro? Vamos lá, continua. Ora, é preciso ter coragem de um verdadeiro homem para isso. Então Gideão fez o que, igreja? Avançou e os matou rapidamente. Depois arrancou os enfeites reais do pescoço dos seus cabelos. Os seus enfeites de ouro nos cabelos, arrancou também. Olha que interessante. Agora o que aconteceu com o problema, gente? Resolvido. Eliminou o problema. Matou todos os midianitas. E agora? É só sombra aí? Estava fresca, é nada. Fica vigilante. Você acha que Satanás existiu? Então, ó, só para você ter uma ideia, os 300 já passou, já matou aquele exército, já matou os reis dele, já matou esse povo, já está tudo resolvido. Aí, vem o nada a ver. O tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha só, eu vou resumir isso aqui porque nós não tem tempo. Aí o Gideão teve uma brilhante ideia. Vocês vão depois ler o texto da terça, na quinta, nós discorre isso aí. A Gideão teve uma brilhante ideia. Falou assim, ó, pega os bicos de vocês, de ouro, que nós vamos fazer um colar, um colete sacerdotal, o mais forte. É forte, nós é forte. Está resumindo, eu não falo o aramaico, então é um colar sacerdotal, amém? Todo mundo já viu, até lá quem já foi lá no templo de Salomão já viu aquele colarzinho assim, com aquelas pedras preciosas, né? Aquilo lá, de ouro, amém? Aí, olha que boa intenção, não é uma boa intenção? Vamos fazer um colete sacerdotal para honrar a Deus. É uma boa ou não é uma boa? É uma boa. Porém, qual que era o problema deles? Idolatria. Aí, você lembra que você fala isso aí? Olha, cuidado, o Satanás ele é inteligente. O Satanás vai te tentar naquilo que é a sua perdição, a sua tentação. Então, se o problema deles é idolatria, e durante toda a Bíblia o povo de Deus está assim, ó, idólatra, não idólatra, idólatra, não idólatra, o que o Satanás faz? Vamos tentar eles com idolatria. E aí, o que o Gideão fez, gente? Colete sacerdotal, né? E eles começaram a pensar o que depois disso? A adorar esse colete sacerdotal. Eles subiram e começaram a adorar. Isso é o texto vai dizer. Eu vou ler para vocês aqui. Olha só, versículo 27. Gideão usou o ouro para confeccionar o efote, um manto sacerdotal, que colocou em sua cidade de Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou em uma armadilha para Gideão e toda a tua. É por isso, igreja, que nós dizemos, de boas intenções o inferno está cheio. Então a intenção era boa, mas a gente precisa ser inteligente, atento. Se o problema deles é idolatria, por que eu vou construir algo físico para adorar a Deus através daquilo ali? Se o problema deles é idolatria, certamente eles vão falar de adorar a Deus e adorar o objeto. É por isso que eu não uso água sagrada aqui, sal, carvão salgado, tipo não sei o quê, porque senão substitui a Deus por essas coisas. Amém? Então a gente tem que ficar atento. E aí, igreja, olha o que aconteceu. Isso se tornou uma armadilha. E o Gideão, vamos no versículo 28. Assim foi Midian abatida diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantou a cabeça, e a terra experimentou paz e descanso por 40 anos.
todo o tempo que viveu Gideão. Igreja, sabe o que o texto diz? Que a causa do problema foi mantida e que o problema foi exterminado. Os midianitas foram exterminados, mas a idolatria continuou. E houve o quê? Paz por 40 anos. Não pense que paz é uma coisa boa, gente. E quando a gente tiver aqui nesse mundo, não é. Por que a paz não é boa? Porque a paz faz a gente relaxar. A paz faz a gente abrir a guarda. E o Satanás não está em paz. Ele está doidinho para nos derrotar. Então quando você baixa a guarda, ele te dá um jab no ponta do queixo. Será? E quando a gente está em paz, o que a gente faz? Vamos ver aqui, queridos. 29. Então Jeroboão, filho de Joás, partiu em direção à sua casa e lá permaneceu. Então foi para casa. E aí sabe o que ele fazia em casa? Filho, olha só. Olha só, versículo 30. Gideão teve 70 filhos, todos gerados por ele, fruto de seus ossos e da sua carne, porquanto tinha muitas mulheres. Vamos traduzir isso aqui? Agora Gideão voltou para os seus prazeres. Não quero saber de Deus, não. O povo está lá se prostituindo, o povo está lá adorando o colar sacerdotal. E que jeito que está o Gideão? Fazendo filho. Fazendo filho, fazendo filho. Fazer filho é pecado, igreja? Não, então não estou em pecado. Vamos fazer filho, né? Ter várias mulheres nesse contexto aqui era pecado? Não, então eu posso ter muitas mulheres, né? E vamos lá, porque Deus está comigo, porque está tudo em paz. Vamos. Não foi no culto da manhã da igreja do Lar Santa Cruz, que se tivesse ido, tinha que educar os filhos. Não foi no culto, tocando a vida, muito bem. Olha aqui, 31. Já não bastasse as mulheres, ele arrumou também uma concubina. O que era uma concubina? Era uma amante, digamos assim na nossa tradução. A sua concubina, que morava lá em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Cuidado com a tranquilidade. Gideão, filho de Joás, morreu pleno de seus dias, em idade avançada, e foi sepultado no túmulo do seu pai Joás, em Ofras. Olha que bem assim, gente. Ele plantou e morreu. E agora, quem vai colher? Os filhos? De novo? Não é possível. Não estou falando de coração, estou falando de colheita. Então ele plantou, 40 anos fazendo o quê? Filho. Amante de si mesmo, dedicado aos seus prazeres. E o povo de forma? 40 anos adorando outros deuses. 40 anos se prostituindo. Olha o que acontece. E Gideão, pleno dos seus dias, o que é isso? Ele viveu muito e em paz. E tinha alguns filhos, tinha. E aí diz o 33, olha só. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Balaíns, e clamando Baal Berite como seu, já substituíram Yahvé, já estão adorando os deuses, já estão no mesmo ponto em que estavam. Perceberam o negócio aí? Baixou a guarda, voltou tudo como era antes. Tudo aquilo que Gideão fez foi jogado no mato, porque ele morreu. E ele, em vez de usar os 40 anos de paz para instruir a nação, porque ele era juiz, ele era responsável por isso, para instruir a sua família, 70 filhos, não apareceram um para poder dar sequência do trabalho do pai. Só queria saber fazer filho, educar alguém.
fazendo fio. Eu continuo o texto, diz assim, ó. Versículo 34. Olha o que aconteceu, gente. E não mais se lembraram, eles esqueceram de quem é Yahvé, gente. E não mais se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos inimigos em redor. Eles se esqueceram de Deus, gente. 35. Também não demonstraram qualquer gratidão para com Jerubaal, que é Gideão, e sua família, pois se esqueceram de todo o bem que ele havia realizado em favor de Israel. Olha só, se esqueceu, gente, voltou às mesmas práticas. Mas 40 anos na igreja, 40 anos, voltou às mesmas práticas. Se esqueceram. Por quê? Baixou a guarda, parou de ter problema. Por isso que eu falo, problemas são degraus para a gente subir. Todo problema é um degrau, mas a gente acha que o problema é uma barreira. Problemas são degraus. E aí, final da vida, quantos filhos ele tinha? 70 filhos. Tem como acabar uma dinastia dessa? 70 filhos? Sabe o que aconteceu depois disso? O filho dele, o Abimeleque, filho de quem? Da concubina. Sabe o que ele fez? Falou assim, ó, meu pai... não, peraí, eu pulei uma parte fundamental. Não posso pular isso aqui. Vamos voltar aqui. Antes da morte de Gideão, capítulo 22, versículo 8. Não posso pular isso aqui de jeito nenhum. Depois que venceu, que matou ali os... não vai dar tempo, eu vou ter que falar isso aqui, não tem jeito. Depois que matou ali os dois reis, que acabou o problema, versículo 22, olha o que aconteceu. Então os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós, tu e o teu filho e o teu neto, porque nós nos tiraste das mãos de Midian. O que eles falaram? Gideão, como você acabou com o problema, reina sobre nós. Já acharam aí? Acharam, né? E aí, olha o que o Gideão respondeu no 23. Contudo, lhe esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre vossas vidas. Amém? Então, o povo, por ter se livrado do problema ali da consequência do problema, achou que eles podiam ser rei. E ele falou: não, quem é o rei é Deus. Aí, então a consequência acabou, mas o problema continuou. E agora eu vou voltar para onde a gente estava. Aí, Gideão morre. Aí o filho dele fala: sabe o quê? Vocês lembram quem que é o meu pai? O da meretriz lá, da concubina. Da meretriz, não, concubina. Aí o da concubina lembra e fala assim: vocês sabem quem que é meu pai, né? Meu pai era o Gideão. Eu sou irmão de vocês, sangue do seu sangue, então eu vou reinar sobre vocês. E eles começaram a concordar com isso. Por quê? Eles lembraram que Gideão tinha acabado com os midianitas. Se esqueceram que o problema não era esse, o problema era a ausência de Deus. Então eles queriam continuar com quem resolveu o problema, mas sem a presença de Deus. Eu vou resumir isso aqui para a gente poder ir embora. Sabe o que aconteceu? Esse Abimeleque aqui teve uma brilhante ideia. Na genealogia, na sequência de hierarquia, o filho da concubina é o último. Então, para ele ser o rei, o que ele tem que fazer? Matar os outros. Então, essa brilhante ideia foi uma ação. E ele matou todos os filhos do Gideão, exceto um, porque fugiu. E começou a reinar naquele povo. E aí, daí para frente, aconteceram outras coisas, só que a gente se lembra muito bem. Quem que foi o primeiro rei de Israel? Saul. Não foi ele. Deus não havia instituído ninguém, Deus não tinha ninguém. O rei deles era Deus. Porém, se levantou esse, deu o quê? Deu ruim. E daí para frente foi só desgraça. Uma atrás da outra. A família de Gideão acabou. Tudo que Gideão fez acabou. Sabe por quê? Porque no final da vida ele estava em paz, relaxou e achou que estava abafando.
Sabe quando a pastora falou, às vezes nós estamos adorando, achando que estamos abafando, que estamos vindo no culto? Quem sabe se Gideão não ia no culto todo mundo? Quem sabe se Gideão não ia no culto 3 vezes por semana? Mas se acostumou, porque estava em paz. E nós possamos entender que nós estamos em meio de uma guerra. E essa guerra só termina quando nós subimos resgatados. Enquanto a gente morar aqui nessa terra, a gente está em guerra. Não baixa a guarda, senão o inimigo vai te derrubar. Não baixa a guarda, senão você vai tomar um bicho.